Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar do empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1 no Mineirão. O gol do Cruzeiro marcado pelo Arroio, o gol do Atlético Mineiro marcado pelo Renan Lodge. Tudo igual no Mineirão, tudo em aberto aí para a partida de volta semana que vem na Arena MRV, onde iremos saber quem será o primeiro semifinalista aí da Copa do Brasil 2026. Vamos trazer aí o William Tavares, o Jean Oddi, debatendo a partida. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago aí notícias atualizadas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz na redação, então. Vamos lá. Eu não ouvi a pergunta. Não, perfeito, você não estava. Eu falei com o Calçade. Isso que é interessante perguntar para você. Vou perguntar para você o seguinte. Senão você já saberia a resposta. Isso já na coisa do ansioso, já imaginando o jogo da semana que vem, mas sim. tudo bem. Imaginando 1-1, 0-0. Mas o torcedor do Galo e do Cruzeiro estão vivendo por esse jogo na semana que vem. É justo. Vamos lá, semana que vem. 42, 43 do segundo tempo, 0-0, 1-1, 2-2. Eu ponho. Você aos 45... Ele não estava aqui ontem, né? Eu já falei sobre isso. Ele falou exatamente. Eu coloco. Você ele coloca aos 45. Olha o que é a sinergia do apresentador com E o mais uma comentarista. coisa. Se colocar, se o Cássio estiver bem, equilibra. Acabou o favoritismo. Eu acho que é por aí. Apesar de eu achar o Everson o melhor pegador de pênalti do país. Tô pensando aqui no momento. Não, acho, vou dizer mais, não é que eu acho o melhor. Eu acho que é consideravelmente o melhor. Não, pegou pênalti pra Não caramba acho em ele momentos um pouco cruciais, melhor. decisões por pênalti. É mais do que isso. E ele bate pênalti bem. Um dia eu vou pedir pro Data ESPN fazer, vou dar trabalho pro pessoal ali. Quantas vezes ele espera e quantas vezes ele vai no canto certo? Isso é o mais impressionante ainda. Sim. Né? Então, ele dificilmente ele é ralado, isso é verdade. Fala, Jean. Mas, o Cássio é o Cássio. Então, Respeito. Considerar que o Cássio, assim, também não é que é fraco nesse quesito. Então, eu acho que... Não, por isso a pergunta, inclusive. Por né? isso eu também acho que faria sentido. Claro que depende um pouco também. Claro que é só para entrar numa disputa de pênaltis e tal, né? A exigência física não é. Mas, cara, ele ficou um bom tempo fora, tá voltando agora. Então, também não sei como é que tem, né? Ali a coisa da explosão e tudo mais. Então, Porque vamos colocar, é só pênalti. Ficar lá parado, esperar e tal e vai... O treinador tem que ficar com uma alteração pro final do jogo. Tem que Pode guardar trocar essa sim, alteração. guardar. Mas eu acho que são dois goleiros que se impõem diante dos batedores. O batedor fica... tem um nível maior de preocupação do batedor. Tenta tirar mais a bola. Exatamente. Pra fora, e pode ir para fora, e pode... Então, aí o treinador tem que pensar se vale a pena, se não vale... Porque eu acho que ele não arruma assim, nenhum cara? problema com o goleiro atual. Porque o Otávio, depende da personalidade do cara, mas ele vai olhar e falar, tô começando agora, tendo oportunidade. Claro, porque os caras estão apostando no Cássio, não é um demérito nem nada e tal. Acho que é uma coisa perfeitamente E eu negociável, entendo que num jogo como o de hoje, o Cássio um goleiro. A gente não está falando de um goleiro de 30 anos, 28 anos, você está falando de um goleiro ali batendo nos 40. Então veio de uma contusão mais grave, mais demorada, de lenta recuperação. Sim. Você simplesmente colocar num jogo como esse... Não dá. Também é arriscado. Eu digo, o tempo todo. O pênalti é outra conversa. Né? A gente está falando do tempo todo. E o treinador sabe disso, preparador de goleiros. Então é algo para ser analisado internamente e não fora de quem tem uma quantidade menor de informações. Mas nos pênaltis é outra coisa. Para mim, e só falando, aproveitando as imagens, para mim o que muda no jogo do Cruzeiro, claro, postura, posicionamento um pouco mais adiantado, mas muito mais movimentação. A gente está vendo viradas de jogo, buscando o lado oposto. E o Gerson cumprindo melhor esse papel, que é um papel de apoio, de ajuda. Ele aparece do lado esquerdo, lado direito, ele é um ponto. O Gerson, como um segundo jogador de meio de campo, um volante, né? Não é um Gerson num trio, é o Gerson como um volante. Então ele tem missões muito claras defensivas, que nem sempre foi talvez a preferência dele. Mas apareceu bem no ataque. Mas hoje é necessidade. Exatamente. Dois chutes dele. Por ter subido, e aí você começa a manejar o time todo. Você começa a fazer o time todo jogar. E o Arroio
é o cara dos chutes, né? Das finalizações. Cara, o Arroio fez um golaço contra o Flamengo, fez outro gol contra o Flamengo, fez esse gol agora, já fez gol contra o Corinthians, contra o Palmeiras no impressionante. Do campeonato. E aí um Como espaço... ele faz gol em jogos grandes e golaços, é impressionante. Impressionante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se fosse o então, garoto... primeiro vai ser pro Jean Oddi. Devolver, né? Meu caro Jean Oddi, se fosse o Otávio no gol do Atlético, você diria que foi um frango? Então, cara... E aí, Jean? Cara, eu tava pra falar isso. Lembra que eu não me lembro de que goleiro a gente tava falando. Rossi, do Rossi. Que eu falei que assim... Já fomos criticados no chat por isso. Se tem um jogador, um goleiro especificamente, sobre o qual já existe alguma discussão, quase qualquer gol vira motivo de crítica em cima desse goleiro. Exatamente. Então, eu fico imaginando se o Rossi, né, do Flamengo, estavam matando. toma o gol que o Atlético tomou hoje, Sim. muito provavelmente iam falar que foi falha dele. Certeza. Como nós estamos falando de um goleiro indiscutível, isso mal entra em pauta. Mas eu estou com o Calçade. Eu acho que cabe uma discussão, tanto ali quanto, enfim, o Birner trouxe a discussão sobre uma eventual falha do Otávio. Defensável, falha eu acho exagero, tá? É. Porque a bola entrou no lugar que Claro, sim. que é previsível. Teoricamente ele tem que fechar ali, né? Tem umas regrinhas no futebol, mais ou menos assim, né? A bola na pequena área, essas coisas assim, tal, que são de muito tempo. Mas assim, essa de entre a trave e o goleiro não pode sair gol. Sobre o Everson. Sempre tem isso. Calma aí, deixa o Jean terminar aqui. Então, mas eu só acho que é isso, assim, a mesma responsabilidade que você pode atribuir a um como fez o Birner, e eu praticamente isento o Otávio por como foi a finalização, para mim é bem comparável. É bem comparável ao que a gente Porque o Otávio tem a velocidade da bola num espaço muito curto e passa... Sim, é difícil a reação do Otávio, a exigência da reação é o tempo mais curto. O tempo de reação, a reação vem depois que a bola passa. O Everson, o chute é lá de longe. É um chute, de novo do o Everson é um chute de longa distância. É um chute que tem ali a área, até a meia-lua da grande área aqui é 20 metros e 15. Está um pouquinho para o lado, esse chute deve ter uns 27, 28 metros, porque é um pouco na diagonal. Sim. Então você tem mais tempo para reagir, embora seja uma pancada também. E ele está perto da bola, não foi porque não foi, no ângulo ali. No ângulo não foi ali, no ângulo. Então é o seguinte, por que eu coloco isso? Que é muito fácil olhar para o garoto, enxergar a falha do garoto, e o veterano, que é o pegador de pênaltis, a gente ia passar sem falar. Então eu vejo, cara, também muita competência de quem chuta. Os dois casos. E goleiros, é o seguinte, cara, você tem goleiros num nível muito bom e você tem goleiros excepcionais que talvez aquelas bolas mais difíceis eles vão pegar. Mas não são todos goleiros assim, esses são raros. Se todo mundo tivesse goleiros intransponíveis, né, o Neuer no melhor momento da carreira dele, mas não tem. Então, cara, a gente tem que conviver com isso. O Birner, você queria falar... gente, por favor, coloca de novo o gol do Cruzeiro, então, porque o Birner vai falar sobre isso também. Acho que dá para legar os dois. Pra gente mostrar, porque assim, tem uma curva ali que vai para fora. Tem uma curva danada, cara, que ela vai saindo das mãos do Everson, entendeu? Isso. Vamos lá. É difícil, cara, é um chute muito forte, não tão forte quanto o outro, mas é uma paulada. Ela sai, fora, claro. E ela vai saindo da mão do Everson. Tem uma câmera de frente, dá pra ver melhor, não sei se a gente tem esse ângulo. Mas enfim, vai lá, Birner. Do mesmo jeito que eu falei do primeiro gol, que a bola não podia passar por ali e não considero uma falha, eu acho que pela posição do goleiro do chute defensável, essa bola também um chute muito forte. Ela faz uma curva que sai do goleiro. Não acho falha, mas eu acho que o Everson vai olhar esse lance e de novo olhar assim. Dava. Então, é difícil, porque ele já fez defesas mais difíceis. Bem mais difíceis, né? Mas então, não é uma falha. Mas é complicado. Mas são lances completamente diferentes. São lances completamente diferentes, mas eu acho que em relação à responsabilização dos goleiros... Não pode. Não, eu acho que são parecidos. Mas eu acho que a minha visão ela é mais generosa com os goleiros do que a sua. Tá. Quer dizer, eu acho que são parecidos. Assim, quem quer responsabilizar o Otávio, pode responsabilizar o Everson também. Mas, para mim... Tem muito mais mérito nas duas. Só uma coisa, eu estou sendo rigoroso, eu não estou responsabilizando, eu não acho que eles falharam. Estou sendo rigoroso dizendo que são lances que poderiam pegar. A hora que vier o gol do Cruzeiro, dá uma olhadinha no seguinte, o Everson, ele tem um jogador à frente dele e ele
coloca o pé de apoio para a esquerda. E o chute, na hora que ele vê o chute, o pé de apoio está do lado esquerdo, ele não consegue chegar. É isso que tirou o Ederson da defesa. Tá? Ele dá uma caidinha pro lado esquerdo. Ele faz assim, ó, para ver, a bola vem para este lado. Então, esse movimento de retorno, na velocidade do chute, você não chega. A gente vai ver outra vez para quem está em casa acompanhar. Cara, é terrível a vida do goleiro. Rodando de novo, Vini, que o lance tá bom aqui. Ele colocou, olha aqui, ó. Ele vai dar uma olhada, ele vai tentar calibrar o posicionamento dele, ó. Ó, veio para esse lado. Ali, ó. É nesse passinho pro lado. Ele matou. Isso matou o goleiro. Isso matou o goleiro. Aí, cara, sabe? Você pegar isso e falar, tá bom, isso é um erro. Ele tá tentando ver para onde vai sair o chute. Ele olha. Olha, tem a pergunta aqui na nossa enquete. E o Everson, falhou no gol do Arroio? Por enquanto, deixa eu ver aqui, 46% achando que dava para pegar, 54% não, um golaço. E teve a outra enquete que estava rolando aqui, que era sobre o Otávio, se falhou ou não. Cara, 50-50. Fechou, Jota. 50-50. Ou seja, tem discussão, mas não temos conclusão. Tem discussão, mas não tem conclusão. E acho que o do Everson também vai mais ou menos pelo mesmo caminho, viu? Porque com uma diferença pequena. Ó. Agora não, agora tá 60 dizendo não, foi mais um golaço do que necessariamente uma falha do Everson. Realmente, o efeito que ele coloca na bola é brincadeira. Detalhes, e o Arroio, cara, e é mérito do Arroio. O Arroio consegue fazer esse tipo de lance. O goleiro tá todo tempo, ele tá todo tempo trocando o pé de apoio. Sim. Todo tempo. Então você não consegue estar com o seu pé de apoio aqui na esquerda e sair para o lado direito. E a bola foi saindo dele, né? É muito difícil isso. É muito complicado. É muito complicado você mudar o lado. Tanto que nas cobranças de pênalti tem dribladores que têm um nível, uma capacidade de entender o adversário. O Romário fazia isso cabeça para baixo. A hora que ele vê o marcador, ele balança para um lado. A hora que o cara coloca o pé de apoio desse lado, ele dribla para o outro. E vários dribladores fazem isso. Então, na hora que o teu adversário faz isso, pode ser uma jogada curta, na linha, e você sai para o outro lado, cara, até ele chegar já era. Isso é do futebol, é do jogo, é da habilidade de quem joga entender isso. Tem dribladores que não conseguem. Tem jogadores que você fala, faz aí 100 embaixadas. Ele não vai conseguir. Isso não quer dizer que ele não seja um bom jogador. Exatamente. Tem cara que faz 200 embaixadinhas, aí não consegue... Uma vez, Dada Maravilha me falou assim, eu fui aprender a matar bola no peito lá quando eu era velho. O craque que jogou com ele, que reclamava. Só que é o seguinte... Fazia gol. Fez pouco gol. Não, fez gol pra caramba. Destruiu os... Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar de quanto ele destruiu do seu time, né? É isso. Agora, você falou do Cassierra, certo? Ele não... Okay. É um jogador que eu espero que a gente volte ao assunto que eu não tive oportunidade. Vamos para um outro lado, talvez a gente chegue lá. Vamos para um outro lado agora. O Cruzeiro ali, falando de Caio Jorge e falando de Matheus Pereira também. Né, Jean? Assim, vamos lá. O Caio Jorge passou... Você não vai botar o Gerson na discussão? Passou ali... Já, calma. Passou a Libertadores em branco, não fez nenhum gol. Não está tendo um ano perto do ano que ele teve em 2025, né? E o Matheus Pereira, que é um cara muito cobrado do mata-mata, tem dois Matheus Pereira. Tem o Matheus Pereira do brasileiro e tem o Matheus Pereira do mata-mata, que não resolve. Eu acho até que ele jogou bem hoje, o Matheus Pereira. Então, até que ele não fez gol, mas ele foi bem, cara. As chances que o Cruzeiro teve, inclusive o passe dele também no gol é um bom passe, quer dizer, ele tem um mérito ali na bola que ele rola para trás. Acho que 2 minutos antes do gol do Cruzeiro, ele tinha feito uma bela jogada ali pela direita e não me lembro quem foi, se foi o Fagner, que chegou por muito pouco, não chega ali para colocar a bola para dentro. Então, assim... Fagner e depois o Lucas Romero, que passou, se eu não me engano. Foram 2 bolas. Então, assim, ele participa do jogo. Claro que, assim, a gente espera muitas vezes que ele seja decisivo e brilhe especificamente no lance do gol, ou faça até os gols, e aí acho que em relação a isso você pode até achar que ele está abaixo, mas... E acho que, assim, claro que ele já fez partidas bem melhores do que essa, mas eu não vejo o jogo dele hoje como um jogo fraco, como um cara que ficou omisso ali. O Caio Jorge, de maneira geral, eu acho que aí pode ter mais discussão em relação ao que a gente... Então, ele está devendo? Eu acho que ele tá e, assim... Também não é um problema, porque muitas vezes o centroavante depende do quanto
né, o time produz para que ele possa fazer os seus gols e tudo mais, mas o Cruzeiro é um time que tem sempre estado na área adversária, que chega por ali, e o Caio Jorge não é um cara também de ficar paradão ali dentro da área, só esperando uma bola. Ele tem qualidade, ele tem capacidade de se movimentar. Ele, eu acho que está assim, um pouco abaixo do que a gente sabe que ele pode e se acostumou, inclusive, a ver ele fazer, né? Foi o Lucas Romero ali que acabou chegando mesmo na segunda trave ali. Eu vi o Birner, o Matheus Pereira, que se associou mais no primeiro tempo ali pelo lado direito, deu muita opção de jogada, muita opção de passe, tentou criar por ali, apareceu no meio, deu assistência para lances que acabaram não acontecendo, os gols e tudo. Eu acho que o Matheus Pereira fez um bom jogo. Para falar dele, porque ele é muito cobrado no mata-mata. Mas assim como no o Jean, gol, a bola é dele, né? É dele. E é o Maicon correndo atrás dele. E é o Maicon o tempo todo. Ele consegue... tempo todo, é um carrapato. Porque é o seguinte, se você está sendo marcado e você desiste de jogar, fica ali, você vai bater um papo com o teu marcador. Exatamente. Você pode levar teu marcador, você leva teu marcador. Você leva ele pro lado, você recua, cara, você tem um campo enorme. Você balança o cara, alguém entra no espaço criado e ele toca de primeira. A bola que ele recebe, o marcação nem chega, ele tocou de primeira. Cara, você está sendo muito marcado, você tem que ter mais movimento. Você está sendo marcado, você morre. Mas ele teve esse movimento, é isso que a gente está falando. No gol é claríssimo. Tá claro, ele está fazendo esse movimento. Foi mais do que o primeiro tempo. Agora aí o Caio Jorge está devendo mais? Que o Matheus Pereira? E põe o Gerson na parada que você quer falar. Bem mais. Vou pegar os números aqui de maneira bem fria, tá? Aqui, Campeonato Brasileiro. Tá, que é o que importa. Caio Jorge. 18 jogos, tá? Começou 16. 6 gols, nenhuma assistência. Matheus Pereira tem 6 gols e 4 assistências. Quanto? 6 gols e 4 assistências. 10 participações. Libertadores, eu não preciso nem olhar aqui, o Caio Jorge não fez gols, o Matheus Pereira fez 4. Copa do Brasil, 2 gols do Caio Jorge, nenhum do Matheus Pereira. Fora a influência do Matheus Pereira em toda a construção, quanto a bola passa no pé dele, quanto ele se desloca. Eu acho ele, de maneira muito indiscutível, o melhor jogador de construção, mais perigoso do Cruzeiro, mais imprescindível, o último que você pode deixar sair, né? Acho que o Caio Jorge é um cara que funciona muito melhor na transição em velocidade. É um jogador de apenas 24 anos de idade, ou seja, ele tem muito para desenvolver ainda. É um cara habilidoso, que pode jogar melhor na área. O Calçado fala, por exemplo, sobre movimentação. A dele pode ser cada vez mais interessante. Aí tem a ver com o encaixe coletivo, não passa apenas por ele. Isso é legal. Trazer agora aí, pessoal, notícias atualizadas do futebol. Tá indo em destaque, brasileira expulsa em lance diferente, mas Alnaz vira no Sauditão. Então tá aí falando do Alnaz. Grêmio sofre transfer ban preventivo por regra do fair play financeiro. Olha aí o Grêmio recebendo o fair play. Fla negocia Plata. Flamengo negociando aí o atacante, né? Tá ali Manchester United, que apresentou novo reforço de 500 milhões de reais. Yan Kunku deixa o Milan e retorna ao Leipzig. Mourinho descarta negociar Endrick no Real Madrid. Gosto muito, falou aí o treinador. De dúvida na base, a venda milionária. A ascensão de Alan no Palmeiras. Palmeiras que foi vendido aí para o Manchester City. Savinho é confirmado no Tottenham e se torna a maior venda da história do City. Aí, Neymar aceita desafio X1 com Sormani e redes sociais enlouquecem. Sormani chamou o Neymar aí, pô. Falou que os dois sozinhos e Neymar não consegue driblar ele não. Então tá aí as principais notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.